Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande, movimento que está aí nas redes sociais, movimento político, www.brasilgrande.org. Estamos aqui hoje com Ayrton Broto, professor Ayrton, do blog Dos Mercantes. Professor, se apresenta aí para a galera. É, Olá a todos. É um primeiro prazer estar aqui com o Miguel no canal Brasil Grande e em outras redes sociais dele também. É, eu sou um professor mais ou menos, né? Porque assim, eu dei treinamento durante uma boa parte da minha vida, mas eu não sou um professor de carreira, como a maioria das pessoas é, pensa na função de professor. Na verdade, eu sou um oficial da Marinha Mercante Brasileira e trabalhei embarcado muitos anos, algo em torno aí de 10 anos, juntando todos os meus embarques, e também estive em funções em terra, em sindicatos, em áreas portuárias, sindicato de transportes, estive na Federação Internacional de Trabalhadores em Transporte por quase 8 anos, onde me deu muita experiência, não só em todas as áreas de transporte e logística, como também na parte política, porque é uma atividade basicamente política, atividade sindical, né? E até hoje eu mantenho uma certa ligação com o sindicato da minha categoria, né? Onde eu me atualizo em algumas coisas, mas não é tão atualizado assim, né? Inclusive, o nosso amigo aqui pediu para eu falar mais para o seu setor e eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu conheço gente que está muito mais atualizada que eu, vai te dar informações e falar coisas muito mais interessantes do que eu poderia falar hoje em dia, né? Não, que Basicamente, essa é a minha função. E no YouTube, eu tenho um blog também, que é o Blog dos Mercantes, eu tenho o canal do Ayrton Broto no YouTube, e eu faço comentários sobre política, dou alguns pitacos sobre economia, embora eu não seja economista, mas eu acompanho bastante o tema. Então, assim, pelo menos na parte mais geral, a gente consegue dar algumas opiniões, oferecer algumas informações também sobre os acontecimentos, né? Isso aí, Miguel, perfeitamente, contigo aí. perfeitamente, professor. Obrigado mais uma vez por ter aceito aí o convite. Estamos aqui no blog do professor, né? Blog do Mercantes, dos Mercantes, melhor dizendo, .blogspot.com, e tem a carreira que o professor explicou, né? E tudo que ele já fez, faz, que temos os artigos dele. Inclusive, já vi aqui, ó, que tem coisas a respeito do PPI, né, que vamos comentar aqui hoje. Então tá aí, tá bem legal, tá bem bacana. Eu já acompanho o blog do professor já faz um tempo, por isso formalizei esse convite. E também tem o Twitter aqui, ó, que é dos Mercantes. Aí para vocês seguirem, vai estar aí na descrição, todas as informações e redes do professor Ayrton. Professor, estamos aí com uma situação que gera polêmicas, gera dúvidas, não fica muito claro para nós a questão, entre aspas, né, entre aspas, do fim do PPI. Como é isso? Primeiro vamos entender o que é o PPI, porque todo mundo fala que é paridade de preços internacionais, mas não é, é de importação. Então, como é que no governo Temer, né, e uma coisa que eu vou defender sempre, em 2016 nós tivemos um golpe chamado golpe branco ou golpe parlamentar no Brasil, né, porque o impeachment ele não é uma coisa ou outra, ele é obrigatório ter duas condições. Primeiro, um crime de responsabilidade que é definido em lei, né, e que não havia por parte da Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma. E segundo, a vontade política. Aí sim, essa havia, né, por uma série de fatores, não aquele alegado pelos que davam que o país não queria mais a Dilma. Na verdade, o país estava dividido como está até hoje, né? As últimas eleições comprovaram isso de forma bastante clara. Foi praticamente 50-50 ali a eleição. Então, para mim, houve um golpe, ninguém vai conseguir tirar isso da minha cabeça, mas com ou sem golpe, o que que acontece? O Temer ele entrou,
com pautas absolutamente liberais, né? E dentro dessas pautas liberais, o que mais enfatiza-se é o maior lucro possível em tudo, né? Porque tudo na pauta neoliberal, tudo na ideia neoliberal é negócio. E o negócio tem que gerar o maior lucro possível. A Petrobras, que foi praticamente privatizada nos governos do PT, né? Claro, o governo ainda tem uma maioria, mas é uma maioria muito pequena. Então, a carga de pressão que existe dentro da Petrobras hoje em dia por aumento dos lucros é muito grande, né? Ela foi alvo direto do governo Temer, quando ele assumiu. E eles instituíram a PPI. O que é a PPI? A paridade de preço de importação. O que é isso? Eles simulam a importação do derivado do petróleo ou do próprio petróleo. Então, ele pega o preço do barril internacional, que é diferente do preço do barril produzido pela Petrobras. O barril internacional, a última vez que eu estava na casa de US$ 70, mais ou menos. A Petrobras está tirando um barril de petróleo do, ali do pré-sal, que é onde é mais caro o nosso barril de petróleo, na casa de 15 a US$ 20. Então, ele simula, primeiro, já aumenta o valor do barril do petróleo. Segundo, ele simula todo o gasto, toda a operação de importação, frete marítimo, seguros, as estadias em portos, tudo que aquilo que você precisa para importar o petróleo ou o derivado, a Petrobras simula e, em cima disso, joga uma lucratividade e aí sairia o preço. É interessante que o ex-presidente da época, aí já não do Temer, mas do Bolsonaro, aquele general Silva e Luna, ele foi presidente da Petrobras e ele disse que não era só a PPI, tinha outros fatores que também interferiam no preço, que eram considerados para configurar o preço final dos derivados do petróleo no Brasil. Só que, pelo menos, a PPI era bastante clara. O que eles fazem? Eles inventam essa nova paridade de petróleo, né, para fazer a cobrança, e nada é claro. Primeiro que eles colocam que você tem a, o fim da PPI. Ótimo. O que entra no lugar? Entra no lugar, primeiro, o preço da concorrência. Ora, não tem concorrência. Petróleo é uma atividade monopolista no mundo inteiro. Não existe concorrência de petróleo. Tá? Então, começa que isso é um engodo. Né? No Brasil, eles criaram outras empresas. Essas empresas, antigamente, elas apareciam só no varejo, ou seja, nas bandeiras dos postos de gasolina, mas elas não participavam de exploração nem de refino. Eles criaram isso artificialmente. Mas continua sendo uma atividade monopolista. Por quê? Porque a Petrobras, quando ela foi configurada, desde da sua fundação pelo Vargas e depois pelos governos militares e tudo, ela, como era a única empresa que explorava e refinava petróleo no Brasil, ela explorava em áreas. Né? Então, por exemplo, você tinha a Reduc no Rio, você tinha uma refinaria em São Paulo, uma na Bahia, outra lá em Recife, né? Outra lá em Manaus e tal. E essas refinarias, elas atendiam determinadas áreas. Quando você começa a fazer a privatização dessas refinarias, você está simplesmente privatizando o monopólio de uma região, né? E a entrada de outras empresas comercializando produto que não sai dessas refinarias é simplesmente porque eu aumentei artificialmente o meu lucro, o meu preço, e aí possibilitou que outras empresas importassem os derivados de petróleo e pudessem competir com o preço, porque eu levei demais o meu preço, que não precisava estar nesse valor. Se nós pensarmos que o petróleo não é uma mercadoria de concorrência, que ela é base, o petróleo é base não só pela energia em si, mas como uma série de outros produtos derivados do petróleo, que são base para uma série de indústrias e da produção industrial do país. Né? Se nós pensarmos isso tudo,
quando eu elevo o custo geral, não só em termos de energia para transporte, como de outras de insumos para a indústria, né? E isso possibilitou. Então, assim, eu artificialmente criei uma concorrência. Não é porque alguém falou assim, não, eu vou concorrer com a Petrobras porque eu vou oferecer um menor preço. Não. A Petrobras aumentou o preço e aí eu consigo concorrer porque ela aumentou o preço. Então, assim, não é concorrência, né? Eles criaram, saiu de um monopólio, que era da Petrobras, e passaram a um oligopólio, porque o preço vem estipulado de fora, basicamente. Quando eles trocaram tudo isso pela nova, pelas as novas regras dizem o seguinte: eu vou primeiro observar o preço da concorrência. Ora, o preço da concorrência é o preço que vem de fora, é o preço basicamente da PPI que nós já tínhamos. Segunda coisa, eu vou observar o preço das opções que você tem para combustível. Meu amigo, olha só, o seu carro a gasolina no Brasil é a gasolina ou álcool. Os dois preços são estabelecidos pela própria Petrobras ou de importação. Então, não tem essa concorrência. Primeira coisa. Vamos botar, por exemplo, na casa das pessoas. O seu fogão é a gás, né? Então, assim, não adianta. Qual é a concorrência do gás? A concorrência do gás é com o gás. Você não pode pegar e colocar lenha no seu fogão, você vai destruir o seu fogão. Então, não existe essas coisas que eles falam. Além do mais, isso tudo fica muito subjetivo, porque antigamente eu tinha pelo menos uma norma que era bastante objetiva. Eu sei quanto custa, por exemplo, o frete do navio, eu sei quanto custa o seguro, eu sei quanto custa as taxas portuárias, todas essas coisas eu sei. Agora eu não sei, porque eu vou perguntar para quem está concorrendo comigo quanto é que ele vai cobrar. Ou seja, a possibilidade é que até aumente ainda mais o custo. Nós temos isso aí, uma coisa bastante clara que tem acontecido ultimamente. Por exemplo, eu não estou no Brasil, eu estou fora do Brasil no momento, mas nós temos tido uma série de baixas no preço dos derivados de petróleo nos últimos meses. Essa baixa já foi aí quase 20%. No Brasil, depois de muito tempo, eles abaixaram 10%. Ou seja, nem mesmo a PPI que existia, eles não respeitavam, porque ela existia muito rápida e celery para aumentar os preços. Na hora de ajustar para baixo, quando o Uhum. preço do petróleo, dos derivados internacionais abaixavam, eles não seguiam essa mesma lógica. Então, quer dizer, além de você já não seguir aquela, agora a coisa é muito mais subjetiva. Então, assim, ficou muito mais à mercê dessa engrenagem que o senhor Lula e o PT deram para a Petrobras, que deixaram eles entrarem na Petrobras. Esse pessoal que é atendido são grandes investidores brasileiros e estrangeiros, né? O povo brasileiro é que continua pagando a conta como sempre. Perfeitamente. E Contigo aí, Miguel. uma coisa interessante que o professor falou é o seguinte, né? Quando é para aumentar, aumenta rápido. Quando é para baixar, não abaixa. Ou demora muito. E quando abaixa, não abaixa o quanto deveria. Interessante é o seguinte também, né? É, até mesmo quando há esse tipo de baixa, para baixar na bomba, para baixar ali no posto, é, é muito complicado, é muito difícil. Você convencer todos os donos, né, de postos para eles abaixarem de acordo como deveria. Se torna muito complicado. É, exatamente, professor, exatamente. Uma coisa que eu vou trazer aqui à mesa, né, para o debate, é uma coisa que saiu recentemente. Nós publicamos lá no nosso Twitter do Brasil Grande, por isso é importante que vocês nos sigam lá. Essa informação aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Um dia após ser privatizada, refinaria Clara Camarão aumenta preço da gasolina e diesel vendido no Rio Grande do Norte. Mas não era só privatizar? Como que foi a ideia? Um dia, um dia já houve aumento. Então, assim, o atual governo critica, né, as atitudes do antigo governo, mas ele também foi o principal responsável pela privatização da Petrobras, contínua.
E continua. Isso aí tá claro e notório para todo mundo. O discurso é um, mas na hora de fazer é outro. Então, uma das coisas que o Lula prometeu em sua campanha é que ele ia, de fato, acabar com o PPI. Mas cadê? Essa política aí que ele tá fazendo, essa nova política, não deixa claro as coisas. E assim, abre mais margem, né, para que mídia, investidores falem que, pô, se não tá claro, o que estão fazendo com esse dinheiro? Já abre desconfiança para o governo, ou seja, já tá criando um precedente, um problema grave aí, né? Se a coisa ficasse mais clara, se tornava mais fácil. Então, por mais que você tenha críticas ao PPI, pelo menos era mais claro. Eu não estou defendendo, eu acho que deveria realmente acabar de vez com o PPI, ter uma nova política, só que, claro, né, uma coisa que de fato fosse mudar a realidade do setor energético brasileiro, que é de extrema importância. Porque, como o professor disse, isso acaba afetando toda a cadeia produtiva do Brasil. Então, eu acho que é por aí a coisa. Eu vou trazer também aqui, ó, mais alguns detalhes. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui, ó. Premissas. Aqui no site da Petrobras mesmo, tá? Preços competitivos por polo de venda, que é o que o professor disse. Participação ótima da Petrobras no mercado. Otimização dos seus ativos de refino e rentabilidade de maneira sustentável. Essas são as premissas da nova política. Aqui no site da Petrobras. Tá? Não é coisa da nossa cabeça. Rentabilidade de maneira sustentável. Otimização dos seus ativos de refino. Participação ótima da Petrobras no mercado. Participação ótima. Sabe o que isso quer dizer? Preços competitivos por polo de venda. Aí aqui está, dinâmica de reajustes, né? Os ajustes de preços de diesel e gasolina continuarão a ser divulgados nos canais de comunicação ao cliente no site da companhia preços.petrobras.com.br, onde também são disponibilizadas informações referentes à nossa parcela e dos demais agentes na formação e composição dos preços médios de combustíveis ao consumidor. Por fim, destacamos que a estratégia comercial está alinhada com a diretriz de formação de preços do mercado interno, entre parênteses, diretriz, aprovada pelo nosso Conselho de Administração em 27 de julho de 2022. Ou seja, continuação da mesma política. A precificação competitiva mantém também um patamar de preço que garante a realização de investimentos previstos no planejamento estratégico. Reforçamos nosso compromisso com a geração de valor e com a sustentabilidade financeira de longo prazo, preservando nossa atuação em equilíbrio com o mercado. Ó, equilíbrio com o mercado, ao passo que entregamos aos nossos clientes maior previsibilidade. Previsibilidade, veja aqui, está escrito previsibilidade, por meio de contenção de picos súbitos de volatilidade. Então é o seguinte, o, podem ler a matéria aqui por completo, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição para que os senhores possam analisar. Isso aqui é o blog da Petrobras, oficial. E vocês vão ver que não fica nada muito claro acerca da nova política, a não ser que vão continuar entregando dividendos gordos aí para os acionistas, né? Inclusive, nesse governo, né, que fez críticas aos dividendos pagos no ano passado, que realmente foram muito altos, esse ano já pagaram de novo. Tá? Então, é mais ou menos aí que nós temos. E também, se os senhores quiserem, também vou estar deixando aí na descrição o blog do professor. Aqui ele tem alguns comentários acerca disso também, tá? Acabou a PPI, vi algo pior, tá?
traição da Petrobras porque vamos sentir saudade da PPI. Então são os comentários do professor acerca disso. Mas o professor passou bem por isso daqui no nosso vídeo. Professor, mais algum comentário acerca de Petrobras? Não, você colocou aí que eles continuaram pagando, né? Assim, uma hora vai ser um lucro um pouco maior, outra hora um lucro um pouco menor. Assim, o que eu gostaria de lembrar é o seguinte: eles inventaram a tal da política de desinvestimento. O que é a política de desinvestimento? É a venda de ativos, né? Então, eles estão vendendo poços de petróleo, companhias subsidiárias da empresa, né? O Ciro Gomes, durante a campanha e antes, já tinha denunciado, né, a venda das tubulações dos gasodutos, que só eram usados pela Petrobras, eu acho que foram 3 bilhões de reais, e depois a Petrobras alugou esses mesmos gasodutos por 3 bilhões de reais em 3 anos. Ou seja, qual é o investimento desse tipo que se paga em 3 anos, né? Fora que a Petrobras gastou mais do que isso para construir os gasodutos, né? Então, assim, as próprias refinarias, eles têm eh, privatizado essas refinarias por preços muito aquém do valor efetivo das refinarias, né? E elas, assim que são privatizadas, elas aumentam o preço, né? Nós temos essa aí que você falou do Rio Grande do Norte, a da Bahia aconteceu a mesma coisa, que é Landulfo Alves, a da Bahia, no nome. Teve, acho que a de Manaus também, a mesma coisa, foi privatizada. No dia seguinte, eles aumentaram o preço e todas elas já falaram que não vão abaixar os preços, né? E aí eles vêm com algumas desculpas esfarrapadas, né? O Lula voltou lá, passou lá na Arábia Saudita, lá na Arábia Saudita não, no Oriente Médio, né? Porque agora nem lembro, mas acho que foi Emirados Árabes, que pessoal dos Emirados Emirados Árabes. Árabes que comprou a refineria, né, da Bahia. E eles falaram que não vão aumentar, não vão abaixar os preços, mas que eles iriam investir 11 bilhões de reais no Brasil. O que é investir 11 bilhões? É uma coisa muito vaga. Porque, assim, quando eles querem falar que é investir, eles vão pagar salário, vão pagar impostos, tudo para eles é investimento, né? Ou vai investir esses 11 bilhões em 10 anos, né? Então, assim, é tudo muito vago, é tudo promessa muito sem base nenhuma, e as pessoas enrola e não sai daquilo ali, né? Então, o que que acontece? Se fosse um governo mais sério, já teria reprivatizado não, desculpa, reestatizado tudo isso, inclusive a própria Petrobras, ele teria retomado uma parte considerável das ações da Petrobras, de forma a diminuir a pressão interna pelos lucros, né? E aí vem o segundo ponto, que a Petrobras, todo mundo fala da lucratividade que aumentou. Não, a lucratividade não aumentou nada, né? O que eles estão fazendo é vender ativos, eles jogam isso como lucro da empresa, e aí distribui dividendos. Ou seja, eles estão vendendo, as pessoas compraram ações da empresa, a preços relativamente baixos até, estão vendendo a empresa, botando esse dinheiro no bolso. É isso que está acontecendo, né? E quem está pagando a conta toda é o povo, né? Enfim, infelizmente, um governo, mais uma vez, neoliberal, embora eles tenham tomado algumas ações aí de acabar com a lista, tiraram várias empresas da lista de privatização, inclusive a própria Petrobras e os Correios, mas é muito pouco em vista daquilo que o Brasil necessitaria para poder retomar crescimento econômico, né? Se você não controla a base, insumos básicos, empresas estratégicas que te dão esses insumos básicos da sua economia, você não consegue desenvolver o país, né? E não adianta dizer que porque nos Estados Unidos é tudo privatizado, porque na Europa, primeiro, na Europa alguns países menores, como Portugal e Espanha, eles realmente chegaram a privatizar. Mas existe uma interferência grande do governo, inclusive do próprio governo europeu. E nos Estados Unidos, na verdade, são grandes estatais disfarçadas de privadas, né? Porque o governo americano ele interfere quando precisa em toda e qualquer empresa estratégica, seja ela de energia, seja ela de alta tecnologia, seja ela da indústria armamentista. Eles, se necessitar, o governo
interfere e não tem perdão. Eles fazem aquilo que é de interesse da nação, ou pelo menos do Estado americano. Não vou nem dizer da nação, que a nação é diferente de Estado, né? Mas do Estado americano, eles interferem e obrigam aquela empresa a seguir as diretrizes. É só ver, teve há pouco, uns 2 anos atrás, um pouco mais, talvez, a China queria comprar uma indústria fabricante de chips nos Estados Unidos e o governo não foi nem do Biden, foi do Trump, ainda era o Trump, e ele impediu a venda, ele proibiu a venda dessa indústria, né? E aí, então, você vê que o laissez-faire deles não é tão livre assim, né? Não é tão Pois é, laissez-faire assim como todo mundo fala. A propaganda é muito, mas a prática não é tanto assim, é verdade, né? é verdade. Aí, ó, um dia após ser privatizada, a refinaria Claro Camarão aumenta o preço da gasolina e diesel vendidos no Rio Grande do Norte. Sim, diz sim de Poços. Tá aí, esse é o resultado. Todas elas que foram privatizadas até agora aconteceu isso. Aqui está a composição acionária da empresa, tá? Investidores não brasileiros, ou seja, estrangeiros, 46,47%, praticamente a metade. Maior composição, 16,92% investidores brasileiros, tá? E 36,61% o grupo de controle, no caso aqui o Estado brasileiro. Tá aí. É ridículo isso aqui, porque na prática, né? Na prática, os investidores têm mais da metade da empresa. E assim, os investidores brasileiros, eles são tão, tem uma linha de pensamento idêntica aos investidores não brasileiros. Eles querem explorar a empresa e querem colocar dividendo, lucro no seu bolso. Tá? Tá aí. Aqui é a É, é, composição. Desculpa, Miguel, volta essa pizza ali dos investidores, por favor. É só para tentar o seguinte: o grupo de controle é porque as ações que têm controle da Petrobras, elas são minoritárias em relação à quantidade de ações, tá? Uhum, Então, assim, nesses investidores brasileiros também tem ações do governo uhum, e dessas 36,6% de ações do grupo de controle, né? São uhum. 36% que é da total de ações da empresa, pouco mais da metade, a coisa em torno aí de 51%, 50,08%, alguma coisa assim, 50,8%, é do governo brasileiro. Então, na verdade, o governo brasileiro ele tem o controle, porque ele tem o grupo de controle, é o grupo que vota e que controla a ação. Uhum. Mas a maioria das ações da Petrobras hoje em dia pertence ao setor privado. É por isso que a pressão dentro da empresa é tão grande hoje em dia, né? Perfeitamente. Aqui, ó, aqui já é Petra 3, daí tem essas divisões, né? Tem Petra 4, aí tem BNDES aqui, ó. Enfim, é bem interessante. Vai estar tudo aí na descrição para que vocês possam acompanhar isso aí com mais calma, mas o professor explicou aí para nós como funciona essa questão acionária. É, professor, tem, com essa nova política que nós temos aí, temos alguma perspectiva de melhora? Apesar da gente já ter falado que não, né? Na verdade, o que eles fizeram? Eles tiraram um critério bastante objetivo e colocaram um critério muito mais político. Então, vai depender da vontade política da administração da empresa, né? Só que o próprio governo já deu a indicação de que essa vontade política vai ser de manter a política do governo Temer e do governo Bolsonaro, que é de distribuir grandes dividendos, né, enormes dividendos, de continuar vendendo o patrimônio da empresa, das subsidiárias e ativos, embora a empresa em si não será privatizada, eles continuam vendendo poços de petróleo. Agora, semana passada, foi vendido mais um poço de petróleo, né, um campo de petróleo lá no Nordeste, e eles vão continuar com essa política, simulando grandes lucros da empresa, parte deles pelo alto custo do petróleo, dos derivados vendidos pela empresa,
parte deles pela venda desses ativos da empresa. Eles vão continuar fazendo isso e o governo dá essa indicação clara quando, na hora de trocar os diretores da empresa, ele voltou a indicar diretores que seguem essa linha política e colocou na presidência da própria empresa um político de carreira que defendeu a abertura a venda da Petrobras, ele já defendeu isso no Congresso, ele defendeu o fim do monopólio, ele defendeu a abertura quando nós tínhamos a lei do pré-sal, ele defendeu acabar com a lei do pré-sal, que foi um projeto do Serra, mas ele defendeu isso aí, né, durante o governo Dilma ainda. Então, assim, é uma pessoa que tem histórico de ser um neoliberal, e ele é do PT, né? E ele está na presidência da Petrobras. Então, assim, o próprio governo ele diz uma coisa, mas as ações dele indicam outra coisa, que é bem típico também do PT. Né? Eles fazem um discurso todo à esquerda. É a velha história do Brizola lá, né? Eles cacarejam para a esquerda e botam os ovos para a direita. Né? E continua a mesma coisa. Né? Há 40 anos, pelo menos, o PT faz isso. Nada de novo, né? O professor Nada. comentou uma coisa ali da questão do Estado americano, né? Fala que é neoliberal, mas no fim das contas não é neoliberal. O PT é mais ou menos isso daí, né? Fala uma coisa e faz outra. Se diz de esquerda, se diz aí pró-povo, mas na hora de fazer. Aliás, uma coisa que a gente precisa ressaltar, né? É, eles prometeram, né? Que iam fazer isso na campanha, que precisava fazer, que iam fazer, e até o momento já se passaram 6 meses e não temos nada em mesa concreto, né, que nos mostre que isso vai acontecer. Ô, Serão, Miguel, prossiga, por favor. não, serão, na minha visão, né, eu espero estar completamente equivocado, queimar minha língua, mas serão 4 anos complicados, assim, muito complicados. Não, não, com certeza. Assim, pelo que fizeram até agora, nesses 5 primeiros meses, nós já estamos entrando no sexto mês do governo, né? Mas pelo que eles fizeram até agora, a única coisa que eles cumpriram foi a manutenção dos R$ 600 no Bolsa Família, né? Mas foi a única coisa. Nenhuma das outras, e foram poucas, né? Ele fez umas 5 promessas no máximo, o resto foi tudo aquele discurso de picanha, cerveja, vamos fazer mais e melhor, vamos melhorar a vida do povo, vai todo mundo sorrir, né? Ou Brasil seja, feliz de novo. aquele discurso vazio, né? Que deixa todo mundo no vácuo, mas e que não diz nada nem de onde vem, e muito menos para onde vai. Né? Mas assim, as pouquíssimas promessas que foi e uma coisa eu não digo que foi ele que prometeu, porque foi o discurso da Gleisi, né, sobre a questão de reestatizar a Eletrobras. Não foi o Lula que falou, foi a Gleisi. Mas a Gleisi era presidente do partido e uma das principais coordenadoras da campanha dele, né? Mas não foi ele. Mas, assim, a questão de abrasileirar os preços da Petrobras, a gente vê que é uma coisa que pode acontecer ou não, depende muito da vontade política de momento deles. Até agora não teve essa vontade, né? É, a questão do fim do teto de gastos, eles colocaram uma coisa que assim é tudo feito muito enjambrado, assim, por exemplo, esse fim de teto de gastos, ele precisa aumentar a arrecadação para poder fazer os investimentos, né? Mesmo assim com um limite, né? Que, assim, eu não nem estou comentando muito, eu comentei logo que o Haddad apresentou o teto, mas assim ele não está totalmente aprovado. Ele passou na Câmara dos Deputados, mas ainda falta o Senado, então ainda pode modificar alguma coisa. Né? Mas assim, o básico dele é que ele precisa aumentar a arrecadação para poder ter o lastro para investir alguma coisa. E nesse momento ele está dando isenção fiscal para a indústria automobilística, né, e fazendo um monte de outras coisas. Não foi, devia ter feito uma reforma tributária, né, séria, e não está. Parece que vai ser mais um arremedo de reforma tributária. Né? Aí o Lula, porque o Congresso não quer. Ué, cara, o Congresso o quê? Ele está comprando o Congresso, ele está distribuindo dinheiro para o pessoal. Se você está pagando,
Então, pague para aquilo que te interessa, né? Se o Congresso não está fazendo e ele está pagando, é porque o Congresso está fazendo aquilo que ele está pagando para fazer, né? Então, não faz muito sentido o discurso dele. Mas as pessoas acreditam, né? Infelizmente acontece isso, né? A É verdade. verdade é essa. E a gente está tão sedento, né, assim, de qualquer percepção de melhora que por mais que melhore um pouco, tenha essa percepção um pouco de melhora, vão endeusar ele como se ele fosse o novo Getúlio Vargas, né? Isso já faziam, né? Isso aí já Sim. coloca como o melhor presidente da história do Brasil. Assim, para mim, ele não está nem entre os cinco, É, né? talvez entre os 10. Mas, assim, é um cara que deu, nos dois primeiros governos, ele deu muita sorte, porque ele veio seguindo de um governo extremamente desastroso do Fernando Henrique Cardoso. Na parte econômica, que é a principal parte de todos nós, porque assim, Claro. não existe respeito, não existe nada se você está morrendo de fome, está desempregado, né, está pedindo esmola na rua. Não vem com essa de que É verdade. democracia e respeito nessas condições. E o governo Fernando Henrique Cardoso foi desastroso. Quem viveu aquela época realmente sabe o estrago que ele fez no país, com aquelas medidas neoliberais que começaram com o Collor, mas o Collor não teve tempo de avançar tanto, né? E quando ele assumiu, depois foi uma coisa assim absolutamente desastrosa. Professor, Então, nós depois temos... daquilo, e ele teve a sorte do crescimento arrebatador da China, do boom das commodities e tal. Então, assim, foi um governo de muita sorte. Então, ele conseguiu equilibrar e dar uma impressão de que o país iria avançar, né? Mas isso aí ruiu quando